A inteligência artificial vai substituir os programadores? Parece que agora todo mundo está falando sobre inteligência artificial, não é? Motoristas de táxi e aplicativos estão preocupados com a chegada dos carros autônomos. E você pode imaginar como será quando tivermos caminhões, ônibus e navios autônomos? Além disso, as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT e o Midjourney, têm preocupado redatores, ilustradores, fotógrafos e produtores de vídeo. E os programadores? Será que as inteligências artificiais vão substituir o trabalho dos programadores? É sobre isso que vamos falar logo depois da vinheta. Em fevereiro, no World Government Summit, Jensen Huang, CEO da NVIDIA, declarou que as crianças não deveriam mais aprender programação. Nas palavras dele, na última década, quase todos os palestrantes que subiram a este palco enfatizaram que é importante que as crianças aprendam ciência da computação e saibam programar. No entanto, a situação atual é quase oposta. Nosso trabalho é criar tecnologia informática para que ninguém precise programar. Agora todos, em todo o mundo, podem ser programadores. Este é o milagre da inteligência artificial. Pela primeira vez, preenchemos a lacuna tecnológica. Em março, uma empresa chamada Cognition Labs apresentou ao mercado o Devin, uma inteligência artificial feita para substituir um engenheiro de software. O Devin não apenas gera código, mas tem acesso a um ambiente de desenvolvimento completo, onde testa o código gerado, corrige bugs e prepara o software para deploy. Existe um teste para inteligências artificiais de programação chamado SWE Bench, baseado em tarefas e problemas reais de programação extraídos do GitHub. Até fevereiro, a melhor inteligência artificial tinha sido capaz de resolver apenas 4,8% dos problemas desse teste. O Devin conseguiu resolver 13,86%, quase 3 vezes mais. Isso deixou muitos programadores maravilhados e, ao mesmo tempo, se sentindo ameaçados. Mas calma, acreditamos que, embora a mudança que estamos vivendo seja apenas o início de uma transformação muito profunda, vai levar muito tempo ainda para que a inteligência artificial substitua os seres humanos em trabalhos criativos. Vou te dar uns exemplos de coisas que a inteligência artificial ainda faz muito mal e de coisas que ela faz muito bem. Veja só. Pedimos a uma inteligência artificial para produzir uma imagem de uma árpia. Veja aí na tela uma foto de uma árpia de verdade comparada com os resultados obtidos pela inteligência artificial. Como você pode ver, o resultado nem se parece com uma árpia. Nós tentamos com algumas inteligências artificiais diferentes. Em algumas o resultado foi melhor, mas tivemos muito trabalho refinando os prompts para obter uma imagem que realmente se parecesse com o que desejávamos. Olha ela aí na tela. É claro que, olhando para essas imagens e os nossos prompts, um especialista pode dizer que é possível obter resultados muito melhores sabendo usar as ferramentas. É claro que sim, mas aí não estamos falando de a inteligência artificial substituir o ser humano. Ao invés de contratar um ilustrador, eu precisaria contratar um especialista em IA. E só estamos tocando a superfície do assunto. É claro que essa imagem é muitas vezes melhor do que eu, que não sou artista, poderia produzir. Mas o trabalho de um bom ilustrador não é apenas desenhar objetos na tela. Saber o que desenhar é a parte mais importante. Um ilustrador coloca sua imaginação, criatividade e bom gosto em um trabalho antes de colocar tinta ou pixels na tela. Ilustradores e artistas digitais já estão usando IA em seus trabalhos há um bom tempo. Softwares gráficos como o Photoshop incorporaram ferramentas de inteligência artificial para livrar os seus usuários do trabalho repetitivo, como selecionar objetos ou preencher padrões e texturas. É nessa direção que acreditamos que as coisas vão caminhar por um longo tempo. Ao invés de substituir ilustradores, a inteligência artificial vai torná-los cada vez mais produtivos e livrá-los cada vez mais de todo o trabalho maçante e repetitivo. Mas isso é temporário, certo? Vai chegar um momento em que a inteligência artificial vai substituir de fato os seres humanos. Talvez sim, mas ainda estamos muito longe desse dia. Pedimos a algumas inteligências artificiais
para nos contar uma piada sobre carros antigos. Tivemos respostas como: por que o carro antigo virou um piadista? Porque ele estava cansado de ser chamado de carroça e decidiu dar a volta por cima com um pouco de humor. Ou essa outra: sabe qual a diferença entre a seta do carro antigo e a do moderno? A do antigo é só enfeite e a do moderno pelo menos pisca para você lembrar que tem que trocar a lâmpada. Por que essas piadas são tão ruins? Pense bem, você já leu algum texto escrito por inteligência artificial que achou realmente genial? Alan Turing, considerado por muitos como o pai da ciência da computação, escreveu um artigo em 1950 com o título Computing Machinery Intelligence, ou em português, Máquinas de Computação e Inteligência, em que ele falava sobre futuras máquinas com inteligência. Lembre-se, ele escreveu isso há 74 anos. Nesse artigo, Turing fala sobre a pergunta: máquinas são capazes de pensar? Ele diz que essa é uma pergunta ruim porque a definição de pensamento não é objetiva. O que significa pensar? Felizmente, para a computação, essa é uma pergunta irrelevante. Podemos deixá-la para os filósofos. A pergunta que devíamos nos fazer é: máquinas são capazes de agir como um ser inteligente? Turing então propôs um teste que ele chama de jogo da imitação, mas que entrou para a história como o teste de Turing. O teste é basicamente colocar uma pessoa para trocar mensagens de texto com uma máquina e com outra pessoa. Se ela não puder distinguir qual é qual, a máquina passou no teste e pode ser considerada inteligente. A primeira tentativa séria de passar no teste de Turing foi feita em 1966 por um software chamado Elisa, a avó de todos os chatbots. Não vamos gastar o seu tempo com isso, mas você pode encontrar várias conversas com a Elisa na internet e há até mesmo uma versão online onde você mesmo pode conversar com ela. Se você gastar 2 minutos conversando com a Elisa, vai perceber que ela está, é claro, muito longe de passar no teste de Turing. Os atuais bisnetos da Elisa, como o Gemini e a GPT, são escalas de vezes melhor do que ela, mas ainda não estão nem perto de passar no teste. É por isso que quem é usuário de inteligência artificial generativa hoje está estudando exatamente como escrever prompts mais eficientes. Ainda é preciso um ser humano para entender o problema e dizer à máquina o que fazer, avaliar o que a máquina produziu e pedir refinamentos. E por que isso é importante? A parte realmente nobre do trabalho de um ilustrador, de um redator ou um programador não está nas tarefas diretamente relacionadas à execução, mas em tudo que vem antes. Temos dito aqui na Visi que desenvolvimento de software não é exatas, mas humanas. Para substituir de verdade os seres humanos, a inteligência artificial deve conseguir se comportar como eles, passando pelo teste de Turing. Só então veremos máquinas ouvindo os clientes, entendendo seus negócios e dificuldades, sugerindo soluções, explicando as diferenças entre duas soluções, ajudando nas decisões. Se chegarmos a esse ponto um dia, teremos alcançado o que é chamado por muitos especialistas de singularidade, o momento em que a inteligência humana puder ser totalmente replicada de forma artificial. Nesse dia, a humanidade estará vivendo uma mudança tão completa e radical em seu modo de vida que o menor dos impactos vai ser o emprego dos programadores. É importante que você tenha uma noção de quão longe nós estamos desse dia. O cérebro humano tem habilidades para fazer relações e criar conhecimento que não tem paralelo nos computadores. Uma criança de 3 anos de idade vê um cachorro pela primeira vez e alguém lhe diz que aquilo é um cachorro. Algum tempo depois ela vê outro cachorro, de outro porte e raça, e ela automaticamente sabe o que é. É preciso treinar um computador com milhares de imagens de cachorro para que ele possa reconhecer um. Nós não fazemos ideia de como a cognição humana funciona de verdade. Por isso, durante muito tempo, não teremos a IA substituindo programadores, mas ela estará propiciando o que tem sido chamado de augmented work, tornando os programadores muito mais produtivos. Isso sim pode ser uma ameaça ou uma tremenda oportunidade. Vamos continuar precisando de programadores, e eles vão ter que aprender a trabalhar com IAs. Também vamos precisar cada vez mais de criadores de IA. Não será possível continuar trabalhando sozinho, enquanto programadores com assistentes de inteligência artificial se tornarem 3 vezes mais produtivos. Então, se você é programador ou lidera times de desenvolvimento, deveria estar estudando o assunto.
Teste as ferramentas existentes, aprenda a trabalhar com elas, fique antenado para as novas ferramentas e estude o assunto. O mercado vai precisar disso. E aí, o que você achou? Sua equipe está estudando ou usando inteligência artificial? Quais os seus planos para o futuro? Deixa um comentário aqui com a sua perspectiva sobre esse tema. Compartilha o que você está aprendendo. Até semana que vem.